É, nação, rival reconhece qualidade do Flamengo em relação a seu time e revela estratégia utilizada por Fábio Carille. Pedrosa, vascaíno fanático, analisou o confronto entre Vasco e Flamengo, que terminou 0 a 0. Para ele, apesar da disparidade dos respectivos elencos, o seu clube conseguiu se igualar na vontade do Mengão e contou, é claro, em um dia iluminado de Léo Jardim, parando assim o ataque rubro-negro. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. E a falta dessa pressão no portador da bola fez com que o Arrascaeta toda hora ativasse o Michael do lado esquerdo. Para vocês terem uma noção, eu vejo todos os jogos do Flamengo, porque eu sou pago para isso e sou obrigado a isso, faço a Placar e faço o SBT. O lado mais forte do Flamengo é o lado direito, é o lado em que trabalham Gerson e Wesley. Sempre, sempre. É sempre o lado direito do Flamengo que é o mais forte. Até pela grande temporada que o Wesley está fazendo. E também o Gerson, que é um grande jogador, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, aquele lado direito do Flamengo é muito forte e ele não funcionou. O Lucas Piton fez uma boa partida defensiva hoje. O Nuno Moreira se entregou demais. Se entregou demais e até por isso que ele saiu por cansaço. Só que na direita, hoje, o Flamengo construiu muito com o Arrascaeta e muito com o Michael. Porque o Ryan tem um grave problema sem a bola e para piorar o grave problema do Ryan sem a bola, que ele ainda vai aprender porque ele é um garoto, ele ainda tem muito evoluído o jogo dele sem bola, o Paulo Henrique hoje não fez um bom jogo. Essa que é a grande verdade. O Paulo Henrique a todo momento deu botes errados, deu linha de passe para o Michael, não conseguiu fazer as antecipações que ele sempre faz, ele está sempre dedicado, ele está sempre correndo, ele está sempre se dedicando. Mas hoje, o jogo do Paulo Henrique fez com que o Flamengo criasse e crescesse muito por aquele lado do Michael e ali foi de fato onde o Arrascaeta conseguiu jogar. Porque pelo meio campo, o Flamengo não infiltrou, gente. O Flamengo também é uma equipe que constrói muito por dentro. Essas tabelas rápidas, Arrascaeta, Bruno Henrique, sobe um pouco Dela Cruz, o Gerson sempre aparecendo também. Essa construção por dentro do Flamengo, só pegar o jogo contra o Juventude, ela é muito bem feita também. É o melhor time do Brasil, gente. É o melhor time do Brasil. E então, quando a gente fala que ficou satisfeito com o primeiro tempo do Vasco, quer dizer o quê? Que o Vasco competiu contra o melhor time do Brasil. Fato, indiscutível. Com maior folha, com os melhores jogadores, com jogadores de seleção, uruguaia, chilena, brasileira. O time é bom pra caramba, o time é muito bom. E pelo meio, o Flamengo não conseguiu construir. E pra mim, isso tem totalmente a ver com duas coisas. Primeiro, o jogo absurdo que o Hugo Moura fez. Jogou muito o Hugo Moura, muito mesmo. Clássico de altíssimo nível. Coisa que ele não vinha fazendo em outros clássicos. Ele foi muito mal contra o Fluminense nesse ano e foi muito mal contra o Flamengo também. Deixando o Arrascaeta sempre entre linhas, sempre com espaço. Hoje não. Hoje ele foi muito bem. Então, o outro ponto é a entrada do Jair. O Jair povoou o meio. E tem uma coisa que as pessoas não se atentam, e aí vou falar novamente, que pra eles defender é dar porrada, é sair bicando, nem sempre você vai ter uma característica de um jogador que é um jogador que agrada a torcida, aquele cara que bica pro alto, que faz ruf-ruf. O Jair não é esse cara. As pessoas acham que o Jair é um volante que vai marcar, que vai dar porrada. Ele não é esse cara. Ele é técnico. E quando ele tem a bola, dificilmente ele toma decisões erradas. E isso é imprescindível para uma equipe que, teoricamente, seria controlada pelo Flamengo, porque o Flamengo é muito melhor tecnicamente, e o Jair, toda vez que a bola caía no pé dele, ele dava soluções inteligentes para o Vasco da Gama. Ficar com a bola é a melhor forma de se defender, porque quando você fica com a bola, você tira o ímpeto do seu adversário, você tira a pressão, você equilibra, você começa a clarear o jogo. E esse é o papel do Jair. O Jair não vai ser o cara que vai dar um carrinho e você vai falar ruf. Ele não é esse cara. Ah, o Jair é muito lento. Não. Ele joga dessa forma. É o jeito dele, o trejeito dele é assim. E realmente, ele não é um volante marcador, porque ele nunca foi na carreira dele. Ele nunca foi. Só que ele é um cara lúcido. Tecnicamente, é um baita de um jogador. E hoje ele foi importante pra cacete pro Vasco. Inclusive, mantenha. Essa é a dupla de volante. Quando o Jair dá a cara para aparecer, e quando o Hugo vai fazer a saída de bola, dificilmente o Jair erra. Porque ele está sempre olhando os laterais, porque ele tem o giro, porque ele sabe proteger a bola. E é uma posição de muito risco. O Hugo jogou muito,
Mas nem sempre ele consegue fazer isso. Pelo contrário, ele erra muito. Porque justamente a qualidade do Hugo maior é marcar. É dar bote, é pressionar, é fazer o ruf-ruf. E hoje ele foi muito bem. Com e sem bola. Mas o cara que dá a lucidez, o Jair é muito mais lúcido do que o Tietchan e do que o Paulinho. Então você tem um jogo mais associativo e mais equilibrado quando o Jair tem campo. O Coutinho se favorece, o Piton se favorece. E muito. O Paulo Henrique se favorece, a zaga se favorece. Porque quando dá a bola no Jair, tem segurança para dar a bola. Ele tem problemas defensivos? Tem. Mas isso não quer dizer que ele não marque, que ele não pressione. O Arrascaeta não jogou nada no segundo tempo, gente. Nada. Porque o Jair marcou ele. Conseguiu roubar algumas bolas, foi eficiente nessa roubada de bola, protegeu a área. Qual foi a chance do Flamengo na entrada da área? Coisa que a gente já reclamou muito sobre essa entrada da área do Vasco da Gama. Não teve. O Flamengo cruzou e cruzou muita bola. Tentou utilizar muito mais as laterais do que, de fato, o meio. O equilíbrio pelo meio aconteceu. E sabe o que muita gente falou na escalação? Quando eu até dei essa provável escalação antes da partida acontecer. Falei que o Adson não jogaria, porque ainda está se cuidando, está se tratando, está no planejamento. E dei a escalação com o Hugo e com o Jair. O meio-campo do Flamengo vai engolir o Vasco. Não foi isso que a gente viu, não. Não foi isso que a gente viu, não. No primeiro tempo, quando estava todo mundo sem estar cansado, todo mundo no seu ápice, titular, não teve nada de meio-campo do Flamengo engolido. O Flamengo é um time mais bem treinado e muito melhor qualificado em peças do que o Vasco da Gama. Agora, o jogo foi equilibrado. Com uma leve superioridade do Flamengo, é verdade, principalmente em controle. Agora, em chances claras, o jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo. Vem para o segundo tempo, aí a coisa começa a pegar um pouco mais. Eu vou até pegar aqui as substituições. Eu acho que é válido a gente falar isso. Deixa eu abrir aqui. Vasco X Flamengo. Será que tem? Vamos ver. Aqui, ó. Vou botar aqui as substituições na tela. Pronto. Veja bem. Preste atenção. Quem conhece música vai se ligar nessa. Esse foi o time. O time do Flamengo. Estrelado, seleção. Um negócio assustador, correto? Correto. Aqui, enquanto esses jogadores aqui estiverem em campo, foi um jogo equilibrado. Eu acho que todo mundo há de concordar com isso. E não só porque o Vasco se superou, mas também porque o Vasco tentou jogar. Essa foi a verdade. O Vasco fez uma partida de muita entrega. Muita entrega, o que também mostra que o grupo está fechado com o Carille. Entrega o tempo inteiro. Com erros e tudo mais, mas se entregou o tempo inteiro. Quando a gente vem pra cá, o negócio fica feio. Fica muito feio. Porque assim, hoje, repito, não tivemos o Tietchan, o Adson, o Payet e o Lemos. Teoricamente, se o Lemos tivesse, o Lucas Freitas estaria como opção, que para mim também fez até uma boa partida. O Adson, o Payet e o Tietchan, possivelmente, muito provavelmente, teriam entrado no jogo. Então, quando o Vasco perde esses jogadores, o banco enfraquece. Enfraquece a ponto suficiente do Lucas Zucarelli, que é um garoto que tem muito talento, mas que voltou a ser relacionado, já entrou. Teve que colocar ele. Agora, olha o banco do Flamengo, gente. Olha o banco do Flamengo. Isso porque o Luiz Araújo não entrou. Isso porque o Matheus Gonçalves não entrou. Isso porque todos aqui teriam condições de jogar e manter o seu nível. É Guilherme Varela, que eu acho até um lateral bom e ponto, mas é lateral de seleção uruguaia. O Pedro dispensa comentários. O Everton Cebolinha dispensa comentários. O Alan tem voltado a jogar o futebol dele nessa temporada, apesar de ter feito um 2024 muito ruim. E esse rapaz aqui, eu não sei como é que ele não foi titular, tá? Porque esse rapaz aqui é perigosíssimo. Perigosíssimo. Jogador de seleção equatoriana, Gonzalo Plata. Então, quando o jogo ficou discrepante, Pedrosa? Quando isso aqui aconteceu. Porque aí o Vasco cansa, vai no seu limite,
é absurdo, vai no seu limite. E daqui a pouco o Flamengo, que também cansa, ele entra com Cebolinha, Pedro, Varela e Plata. Pedro, Cebolinha e Plata. É brincadeira, meu amigo. É brincadeira, cara. Então, assim, é difícil, cara. Porque aí o jogo vira ataque contra defesa. Flamengo controla. Flamengo cria chance. Flamengo mantém a qualidade enorme. O Garré não entrou bem. Entrou mal o Garré. E eu acho que é um jogador qualificado. Eu acho que é um jogador que pode ajudar muito o Vasco nesse ano. Mas não entrou bem. O Paulinho entrou já no fim, junto com o Matheus Carvalho. O Teixeira não entrou bem, mas também é compreensível, porque, repito, o Flamengo ficou com a bola o tempo inteiro. E o Zucarelli, coitado, é um garoto. Vou cobrar o quê? Vou cobrar o quê do Zucarelli? Nada. Absolutamente nada. E mesmo assim, olha que louco, mesmo assim, com todas essas discrepâncias aqui que a gente falou, o Vasco ainda teve algumas oportunidades, algumas escapadas. Teve uma escapada com o Paulo Henrique, como eu falei aqui. Teve uma escapada com o Ryan, que ele cruzou pro Verratti, o Verratti tentou colocar a mão, mas foi uma boa chance. Teve uma outra escapada com o Ryan, quando ele já estava do lado esquerdo. E o Felipe Coutinho dá uma trivela para ele absurda, parecia até que a bola ia sair. E o Coutinho dá a trivela para ele e ele joga na mão do goleiro. Então talvez, se o Vasco tivesse no banco o Adson, eu não vou nem falar do Paê e do Tietê, mas principalmente o Adson, talvez a sorte do Vasco na partida poderia ter sido ainda maior, porque também teve a sorte e a competência do seu goleiro Léo Jardim. E repito, o Flamengo ele construiu muito pelos flancos e cruzou muita bola na área, que aí é o grande problema que a gente vem enfrentando hoje, porque a quantidade de bolas que o Léo Jardim defendeu e que até o próprio Flamengo perdeu não pode ser normal. O Vasco mais uma vez continua com uma fragilidade na bola aérea muito grande. O João Vitor fez o pior jogo dele? Não, para mim ele fez um jogo nota 6. O Lucas Freitas, um jogo nota 6,5, vamos colocar aí. Mas a gente, infelizmente, sofreu mais do que deveria sofrer. E repito, cruzamento não é só o que acontece depois que a bola é alçada. O cruzamento, ele pode ser evitado com a pressão no portador da bola. E o Vasco tem muita dificuldade de pressionar o portador da bola. Talvez por medo de quebrar uma linha ali e tomar o passe nessa linha. Talvez por medo de dar o bote e tomar um drible e a defesa desmontar. Pode ser. Mas isso pode melhorar. O Vasco pode ser uma equipe mais intensa. O Vasco pode ser uma equipe mais compactada. O Vasco pode ser uma equipe mais competitiva. Para que não sofra tanto esses cruzamentos, como a gente viu contra o Melgar, como a gente viu contra o Ceará, como a gente viu hoje contra o Flamengo também. Então, assim, não tem como não valorizar o ponto. Não é uma comemoração, não é mesmo. Eu estive lá. Inclusive, eu quero parabenizar a todo mundo que esteve no Maracanã hoje, que foi lá apoiar o Vasco da Gama, como deve ser. Ir ao Maracanã é uma sensação muito gostosa, muito, principalmente com um clássico, como a gente viu hoje. Cantando dali. A gente cantou um pouquinho mais, tá? A gente cantou um pouquinho mais. Mas eu quero parabenizar a postura da torcida hoje, a festa bonita que a própria Força Jovem também produziu, com o bandeirão, com as bolas e tudo mais. Enfim, foi legal, foi maneiro pra caramba. Pra quem foi ao Maracanã sabe do que eu tô falando. O Vasco sofreu no segundo tempo, o Flamengo foi bem superior, principalmente no controle de jogo no segundo tempo. E tudo isso tem a ver, repito, com o nível da qualidade desse elenco. Se o Vasco tivesse não só um banco melhor, mas um capricho melhor, um encaixe melhor, e é sobre isso que o Fábio Carille fala, tem coisa, meu amigo, que o treinador não mete a mão. O treinador mete a mão quando o Ryan cruza a bola no pé do Rossi. O treinador mete a mão quando o Paulo Henrique erra um cruzamento, quando ele cruza no primeiro marcador que ele tá na frente ali. O treinador mete a mão quando o Garré erra um passe. Não mete a mão. Então, o papel do treinador, na minha visão, até pelo que eu estudo, pelo que eu acompanho, é fazer com que a sua equipe chegue ao terço final da melhor forma, no sentido de organização. E no terço final, quem faz o quê? É com o atleta, meu amigo. É com o atleta. Então, dentro do que é o nível do elenco do Vasco da Gama, e eu vou repetir aqui mais uma vez, porque às vezes as pessoas perdem a noção, o Vasco é time de meio de tabela. Não se iludam. Não se iludam nem por um segundo. O que o Vasco precisa é sempre competir e se entregar
como se entregou hoje. Porque quando pegar adversários que são de nível inferior, como pegou o Sport e o Santos e o Puerto Cabello, vai ganhar. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal do Pedrosa ficará na descrição como forma de créditos. Este jornalista, torcedor do Vasco da Gama, fez uma análise perfeita sobre a partida entre Vasco 0, Flamengo também 0, que aconteceu na noite deste sábado no Maracanã. O jogo terminou empatado 0 a 0, um bom clássico, bem disputado, as duas equipes tentando, a todo momento atacar, e isso foi muito bom também para o nosso Mengão, que se viu pressionado em alguns momentos e que serve de, vamos dizer assim, exemplo para que o Flamengo não se repita dessa forma, O nosso Mengão tem um elenco muito mais qualificado do que o Vasco da Gama, por mais que muitos digam que é clássico, que de fato o Vasco conseguiu neutralizar alguns pontos fortes do nosso Mengão, mas não pode acontecer. O Flamengo pegará outros clubes ainda mais fortes na temporada e, é claro, o Felipe Luiz tem que trabalhar essas formas de se jogar dentro de campo. Ontem o Flamengo, mais uma vez, pecou bastante nas finalizações. Todos nós sabemos que o goleiro Léo Jardim fez uma partida brilhante, pegando várias bolas complicadas, as chances foram até criadas, mas o nosso Mengão parou no bloqueio de Léo Jardim, o que isso não pode acontecer. Claro que tem o mérito do goleiro, que tem a qualidade daquele jogador que é pago para defender as bolas, só que se tratando de um jogador bem qualificado como é o Flamengo, tem que caprichar mais nessas finalizações. Porque o Flamengo conseguiu fazer 6 gols contra o Juventude e nenhum contra o Vasco. Claro, o Vasco da Gama é uma equipe muito mais qualificada do que o Juventude, mas se for analisar os elencos, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que o Flamengo caprichou mais nas finalizações contra o Juventude e, é claro, não tinha Léo Jardim no time do Juventude para salvar, a equipe gaúcha. Então, o Flamengo foi até superior, tanto no primeiro tempo, um pouco melhor do que o Vasco, como no segundo. No segundo tempo, deu para perceber que o Flamengo tem elenco mais qualificado do que os seus adversários. Fazendo algumas mudanças, o clube carioca continuou atacando, continuou com a mesma proposta de jogo e se viu contra um adversário que, por mais que estava bem, com suas mudanças, perdeu o ímpeto de atacar, A criação do Vasco também não existiu no segundo tempo, então isso mostra que o elenco rubro-negro é muito melhor do que a maioria das equipes do futebol sul-americano. O Flamengo não consegue. Então o nosso Mengão conseguiu fazer uma boa atuação, mas ficou no empate e agora pode perder a liderança tanto para o Fluminense, assim como também para o Palmeiras, que joga hoje, O Palmeiras joga hoje contra o Fortaleza e o Fluminense atua em casa contra o Vitória. Então pode ser ultrapassado por essas equipes. Então participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.